vozes e versos batendo no coração. Esse sonho é história de nossas memórias, é superação. Carregando a cultura e a identidade eu vou, carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra, notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. Eu vou carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra, notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição do novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo. Olá pessoal, estamos começando mais um Superação Podcast aqui na LTV, episódio número 85, para honra e glória de Deus. E estamos aqui mais uma vez trazendo histórias, projetos. A intenção do Superação Podcast é isso. E hoje nós temos um programa bem diferente. Hoje o nosso bate-papo vai falar de cultura, vai falar de raízes, nós vamos falar de muitas coisas relacionadas ao tema. E também vamos contar a história de um cara que já entrevistei ele na época na TV Pajeú, alguns anos atrás. Foi um bate-papo maravilhoso. E os bate-papos daquela época quero renovar, trazer agora para esse novo momento, porque são histórias que acabaram despertando em mim a ideia de que não, eu quero ter programas desse formato, quero ter programas em que as pessoas expressem aquilo que na vida delas elas são dedicadas a fazer. Então, foi isso que me veio a principal paixão por comunicação, foi entre esse relacionamento. Foi criando esse elo. Então, já agradecendo a todos vocês que estão aqui conosco, acompanha, curte, comenta, compartilha, segue a LTV nas redes sociais, se inscreve no nosso canal do YouTube. Isso é muito importante, porque a nossa intenção sempre será as melhores. E hoje nós deixamos aqui para esse episódio, episódio número 85, o professor André Matheus, meu xará. Seja bem-vindo e obrigado por estar aqui, por ter aceitado nosso convite mais uma vez, né? É um prazer sempre falar sobre coisas importantes para a nossa cultura, né? E essa piada você disse da outra vez também, viu, meu xará? Mas falar sobre a cultura nordestina e falar sobre a cultura judaica, para mim, sou apaixonado por essas duas coisas. E as pessoas nem imaginam como elas se conectam, como elas fazem parte do nosso dia a dia. Então, para mim, é suma importância falar sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho. E quem é André Matheus? Até chegar essa parte por essa paixão, né? Aqui você despertou essa paixão, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho. O antes. Quem é André Matheus? Então, eu sou um cara curioso, né? Então, quando eu comecei a entender, quando você começa a estudar a Bíblia, comecei assim, você começa então a querer mais e mais e mais profundo. E até você começa a dizer, mas peraí, foi escrito em português? Não, peraí, não foi escrito em português, então eu vou olhar na língua original. Quando você vai olhar para a língua original, peraí, tem uma cultura aqui. Eu quero entender essa cultura. Então, quando você começa a estudar a cultura, você começa a entender. Depois eu comecei a entender o quê? Peraí, preciso de outras áreas também que são importantes aqui. Então, eu comecei a estudar direito. Eu comecei a estudar direito exatamente por causa das leis judaicas. Porque eu sou apaixonado exatamente porque a gente chama de Torá, que são leis. A lei que contém ali nos 5 primeiros livros de Moisés, que é a lei de Moisés, chamada lei de Moisés. Então, eu comecei a estudar direito. Mas eu também era apaixonado por exatas. Então, eu passei na Federal em Física, comecei a estudar Física. Só que aí chegou um momento que, peraí, os dois não dá não, o ser humano precisa, né? Então, isso nunca deixou de estudar o judaísmo.
eu era apaixonado por... A cada momento eu estava fazendo uma coisa diferente. Disso, eu comecei a entender como a nossa cultura nordestina se conecta dentro da cultura também judaica. Aí pronto. Aí desbandou, comecei logo a começar a estudar logo isso aqui, isso ali, e foi se conectando. E André, você não tem noção de como é fantástico, desde as raízes profundas da lá 2.000 anos, 4.000 anos, como a nossa cultura se conecta aí. Cara, se você pegar se a gente pegar ali no início, por exemplo, você pegar a Bíblia, o primeiro livro, né, que a gente em português chama Gênesis, mas em hebraico é Bereshit. Então você tem no princípio. No princípio, significa no princípio, você tem Deus, ele vai criar o mundo e ele começa criando um mundo organizado, né? Os 3 primeiros dias ele cria as coisas, 3 outros dias ele organiza a coisa. Então o primeiro ponto que Deus dá ali já é as coisas devem ser organizadas. Então as coisas vão ser organizadas. Quando Deus vai criando, Deus cria o ser humano, os animais, então ele começa a criar o ser humano. E os pontos que vão se conectando é que quando Deus criou o homem e a mulher, ele coloca lá um fruto e diz, ó, não coma. E você vai entender como isso se conecta com a nossa cultura. Não coma. Se você comer, você irá pecar. E o que seria o pecado? É interessante que lá é dito que o ser humano era inocente. Esse termo hebraico para inocente era que ele não tinha, André, segundas intenções. O ser humano, em sua visão primária, não tinha segundas intenções. Ou seja, vai ser totalmente diferente da própria serpente. A serpente tinha segundas intenções em suas palavras. Então, quando ele fala assim, ó, é certo que não morrereis, há uma segunda intenção. Então, aqui se conecta o quê? A inocência do ser humano com não ter segundas intenções. A nossa tradição nordestina do matuto, o matuto ele é o quê? Ele tem um sinônimo de caipira. É aquele inocente. É aquele que chega na cidade grande, ele é inocente. Ele olha para as coisas, mas não tem segundas intenções. O matuto do Nordeste, do interior, né, que é mais do interior, é aquele que não tem maldade. Ele chega, olha, ele é meio assim aéreo. Não, é aquela ideia de o matuto ele não tem maldade. Então você começa a entender como se vai se conectando. Depois disso, você vai ter a continuidade e o próprio Deus, depois que a Eva peca, vai dar uma sentença à mulher. Ele vai dizer assim, ó, de ti vai nascer 2 povos. Um vai ser descendente de Deus, do homem, outro descendente da mulher. De imediato você tem Abel e Caim, 2 irmãos, que vão brigar, um vai matar o outro. A história toda vai se dar exatamente nessas 2 coisas. 2 irmãos, ou 2 famílias, ou 2 povos que começam a se brigar. Disso você vai ter agora, passando a história, você vai ter a história de Abraão. Vamos chegar no pai Abraão, que é muito fantástico, que vai conectar com a nossa terra, que é Abraão. Deus promete a Abraão, eu te vou dar uma terra e um herdeiro. Por que a terra? Porque se eu tenho terra, André, eu não estou no Egito, eu não estou na Babilônia, eu posso adorar o meu próprio Deus. Então, por isso que é importante ter sua terra. Então, Deus promete, eu vou lhe dar uma herança. Qual é a herança? Uma terra. Eu também vou lhe dar um herdeiro. Que adianta você ter uma terra se você não tiver um herdeiro? Então, ele promete a terra e o herdeiro. Quando o povo tem a sua terra, Abraão, no caso, ele agora vai poder aplicar as leis do Eterno, a lei de Deus, e também aplicar a adoração a Deus. Agora a gente conecta a ideia de terra, de herança. A terra de Israel, que vai ser dada a Canaã, a Abraão, ela é quase idêntica ao nosso Nordeste. Ela é seco. Eles dependem da chuva. 2 chuvas, né? Uma chuva no começo do ano e uma no final. Então você começa a conectar agora como a terra de Israel é muito semelhante à terra nordestina. Agora Abraão é prometido, é dado uma terra, não Abraão especificamente. E entre aspas aqui uma coisa curiosa. Eu trouxe aqui um livro muito interessante, André, para mostrar. Desse lado aqui, o nome desse livro é Eclesiastes, né? É o livro de Eclesiastes. E de um lado você tem em português e do outro você tem em hebraico. Em hebraico você tem Correletes. Correletes. Isso. Que significa Eclesiastes. Exato. O que Eclesiastes significa o pregador, aquele que fala e tudo mais. Se você abrir aqui, ó, percebe? Ele vai estar em português. Tá vendo? Da direita para esquerda e tal.
Mas se você abrir assim, ele vai estar em hebraico. O hebraico lê sempre, ao contrário do português, ele não lê da direita para a esquerda, mas da esquerda para a direita. Interessante. Então E você vai... você já consegue ler? Consigo, só que aí o ponto... Vocês dá pra... Ok, peraí, ó. Pra vocês verem um pouquinho. Dá o zoom aí na tela. O ponto que eu quero, Rapaz, o ponto que eu quero entrar, André, é como o esse é o hebraico hebraico original. o hebraico original bíblico. Ele não é o hebraico moderno. Hoje em Israel se fala o hebraico moderno. Isso aí é o hebraico bíblico. É o hebraico que foi escrito o livro de Eclesiastes. É como o português de 1500 e pouco e o português de hoje. Vai se modificando, né? E um ponto bem interessante da língua hebraica para a gente é alguns significados que a gente tem hoje. Por exemplo, quando você tem o termo ben. Ben significa filho. Então, quando você tem Benoni, filho da minha aflição, a mãe teve um filho, acabou passando mal ali no parto e tudo mais, então ela chamou o filho de Benoni, filho da minha aflição. O pai disse, não vou chamar Benoni não, vou chamar de filho da minha mulher mais querida, Benjamim, filho da minha destra. Então, veja como é que se conecta. Então, você vai ter Abraão e você vai ter Isaac. O que significa Isaac? Olha, André, que coisa fantástica. Se fosse hoje, Isaac ia se chamar Kaká. Sabe por quê? Porque quando a gente vai rir, a gente coloca KKKKK, né? É. Lá em Israel, quando Deus promete a Abraão, tu vai ter um filho. Sara começa a rir. Sabe como é que eles riam no Oriente Médio? Sac, 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 sac. Então, por isso que o nome dele é Isaac. Olha, teu filho vai se chamar Isaac, porque você riu. Então, veja bem como a cultura, ele começa a Se fazer mais conectar e ser construída, né? ser construída. Então, você tem todo um parâmetro. Depois disso, Abraão vai ter um herdeiro, Isaac. Isaac vai ter um herdeiro que vai ser Jacó. E aqui entra um ponto bem fascinante. Jacó, originalmente, não existia o J. Não existia o J. Existia o Iod, né? Que parece um I ou um Y. Então, o nome dele seria Yaakov. Yaakov, a construção, a evolução da língua, o I com um pontinho, ele vai começar a aparecer com J. Não sei se você já viu um J minúsculo, ele tem até um pontinho em cima. Então, agora as línguas com I vão começar a ter o som de J. Então, Yaakov vai se tornar Jacó, Yeshua, né? Vai se tornar Jesus. Então, agora... Que muita gente, inclusive, bota até nas redes sociais, né? Tem muita gente que coloca Yeshua, né? E um ponto bem interessante aqui, uma curiosidade. Alguns dizem Yeshua, Yeshua. Yeshua. E um ponto bem interessante aqui. O nome, o Yeshua, ele é uma corruptela, ela é uma abreviação do nome Yehoshua, Josué. Então, o nome Josué, a partir da evolução da língua, da própria língua, Josué, ou Yehoshua, se tornou Yeshua. Então, Jesus é o nome abreviado de Josué. Olha que coisa fantástica. Então, quando você vai se conectando, você vai tendo agora, Abraão vai ter 12 filhos, vai ter uma tribo, vai ser entregue à terra, eles vão ter uma terra. Vão ter um povo, uma terra, vão adorar um Deus e tal. Só que agora vão começar a errar e vão ter perseguições, vão ser levados e tal. E sempre na história da cultura judaica, eles vão ser perseguidos, vão ser levados escravos e tudo mais. Então, você vai passando essa época. Escravidão e tal. Eles já usavam lá. Nessa época é onde usava o... Vamos falar um pouquinho aqui também, porque eu quero que você vista, já para o pessoal ver. Eu vou chegar aí porque é nesse ponto aí que eu quero chegar, da evolução da própria cultura, como ela se conecta com outras culturas e chega nesse ponto. Então você vai ter agora uma coisa bem interessante. Vão ser levados cativeiro, vão ser trazidos por duas personagens, Esdras e Neemias. Então, Esdras e Neemias volta, faz a reforma, só que não tem pessoas suficientes, não tem sacerdote suficiente. Então, eles vão chamar o pessoal do povão, olha, vocês vão estudar a jurisdição aqui, a lei mosaica, e para vocês pregar o povo. Esse povo que vai ser chamado por Esdras e Neemias vão ser chamados de fariseus. Então, os fariseus lá que aparecem debatendo com Jesus, eles vão nascer como estudantes da lei. O que são estudantes da lei, André, hoje, nos nossos dias? Estudantes da lei?
advogados. É, Então, eles eram um tipo que de estudam advogado. e Debatem sobre. debatem Então, por sobre, né? isso que eles debatiam muito com Jesus. Quando eles debatiam muito com Jesus, eles estão debatendo lei. São advogados debatendo lei. Naquela época, obviamente, né? Então, eles estão debatendo lei, jurisdição. Então, um advogado, quando debate com o outro, necessariamente ele não está desfazendo daquela lei. Eles estão debatendo jurisprudência. Qual é a E melhor? cada um Entendeu? interpretando da sua forma, né? Exatamente. Mas a lei ali está ali. Então, você começa a conectar esses pontos bem interessantes. Quem significa esse povo, esse aqui? Você vai ter, levando essa história, ao pouco de novo vão ser, por Roma, vai ser destruído, vai levar tal cativo. E aquele lugar onde eles viviam, de novo, a terra onde eles viviam, eram chamados de Judeia. A Judeia, parte ali onde eles viviam. Quando eles são invadidos por Roma, que são expulsos, agora Roma vai dar àquela terra o nome dos inimigos deles. Veja que coisa interessante. O nome dos inimigos deles era Filisteu. Certo? Filisteu. Só que em grego, o F se escreve com PH. Então, Filisteu trouxe para o latim como Palestina. Então, aquela região agora vai ser chamada de Palestina. E os judeus agora vão viver em outras terras. A vida do judeu, olha como se conecta com a vida do nordestino. O judeu agora vai viver em terras distantes, viver em países como estrangeiro. Então foi assim que começou literalmente a guerra, Palestina, judeus, tudo. É bem mais antiga essa origem, a Muito origem desses antiga, conflitos. muito mais antiga. Onde é a faixa de Gaza hoje, né? Era onde viviam os filisteus. Na época de Davi, Davi quando vai guerrear com Golias, Golias vivia ali na que hoje é a faixa de Gaza. Ele era daquela região ali, ele era filisteu. Então a guerra é muito antes. No tempo de Davi, ele já guerreava Filistéia contra o povo de Israel. Então é muito mais antigo do que a gente imagina. Então, nesse ponto, o povo judeu vai ser espalhado, vão levar cultura. E aqui entra um ponto importante, André. Como é que eles vão se manter a sua cultura em terras distantes? Quando eles chegam lá para a Europa e todos os outros cantos, eles vão começar a ser perseguidos também. Vão ser levados, não estão na sua terra, e eles vão ser proibidos das formas mais diversas possíveis, né? Tipo, judeu não pode comprar, judeu não pode vender, judeu não pode trabalhar, judeu não pode participar disso, não pode participar, não pode ser prefeito, não pode ser governador, não pode. Então eles vão começar a ter proibições. Chegando ali em 1400 e pouco, nós vamos ter a peste bubônica. Olha que importante, eu queria que a gente prestasse atenção. Começa agora várias pessoas morrerem da peste bubônica. Os judeus não morrem. Mas por que os judeus não morrem? Porque, segundo a Bíblia, eles seguem à risca a forma de purificação. Então, eles, antes de comer, lavam as mãos. Olha só, cultura nordestina. Quantas vezes a mãe da gente, ei, vai lavar as mãos para comer, não é? Então, eles comiam, antes de comer, eles sempre lavavam as mãos. A higiene que eles tinham, determinados casos, eles não comiam. Então, eles já tinham uma higiene. Diferente do povo da Índia e da China, né? Mas olha que coisa. O pessoal começa a entender que os judeus não estão morrendo. André, uma sociedade sensata, inteligente, diria o quê? Vamos imitar esse povo, que a gente não morre também, não é isso? Sabe o que é que eles estão fazendo que nós podemos fazer? Sabe o que é que eles dizem? Eles são bruxos. Eles não morrem porque estão fazendo bruxaria. Vamos perseguir e matá-los. Então agora começam a perseguir, começam a expulsarem, a tirar seus direitos. E nesse 1490 e pouco, os judeus agora precisam sair da Espanha, Portugal. E nesse sair, eles vêm para o Brasil. E um ponto bem interessante, é bem famoso também, é um grande... ele era conselheiro do rei. Inclusive, falam, né, que em 1500 o Brasil foi descoberto, tal. Só que como foi descoberto, você já tinha muitos habitantes. Você já tinha os povos nativos, né? Então já tem muitas contradições sobre isso, né? Que o pessoal... Tem muita coisa na história que a gente sabe que foi criada, tal, mas realmente faz sentido. Como é que já tinha muitos habitantes e fala que ele foi descoberto ali. Existe até uma teoria que não é comprovada de que Salomão sabia da existência do Brasil e mandava até trazer... Isso, eu vi, acho que eu vi, né? Um trecho que ele... Até mandava trazer madeira e tal, a gente não Isso. sabe.
Não é comprovado, né? É só é a história. Mas é um ponto bem interessante. O rei, ele chega pro seu conselheiro, que é judeu, e diz assim: olha, todo mundo vai ser expulso, mas você não precisa ir, não. Você pode ficar aqui comigo. Aí o judeu diz assim: olha, não, para onde meu povo for, eu irei também. O nome desse judeu era Sir Abravanel. Era o bisavô do Silvio Santos, né? Que é Silvio Santos Abravanel. Então ele vem para o Brasil e a sua descendência nasce do Silvio Santos. Então, quando eles vêm para o Brasil, eles começam a ir para o Nordeste. E o Nordeste ele se assemelha muito com a terra de Israel. Então, eles vão trazendo agora sua cultura e se estabelecendo no Nordeste. Se estabelecendo aqui, eles fazem uma coisa que todo judeu faz, que é renomear as cidades nordestinas. Então, no Nordeste você tem Nova Jerusalém, você tem Belém, você tem o próprio São José do Egito, né, que não é bem direto, mas tem uma referência mais a uma personagem do Antigo Testamento, né, por assim dizer. Então, os judeus começam a fazer, agora, repovoar aqui, onde a gente está. E uma coisa bem interessante, André, que eu queria entrar dentro da nossa poesia, que é muito importante, é que se a gente pegar a ideia de o grego, lá na Grécia Antiga, o grego está lá debatendo, olha, Sócrates ontem falou isso e se eles estão lá debatendo assim tudo. Sócrates entra. Imagina, hoje se fala aura. Imagina a aura, você está conversando aqui, ó, Sócrates entra, vamos perguntar a ele o que ele quis dizer. Então, essa ideia do filósofo que entra na Grécia. Lá em Israel, na Judéia, você tem os fariseus, mestres da lei, debatendo. O fariseu deu essa jurisprudência. O fariseu entra lá, vamos perguntar a ele lá, tá, Jesus, né? O poeta nordestino, repentista, ele é para nós no Pajeú essa mesma imagem. Por quê? Porque o filósofo, ele debatia, era uma guerra, uma briga intelectual, uma briga de sabedoria. O judeu, o fariseu, era uma briga jurisprudência. Vamos debater aqui a lei. O repentista, ela é uma briga de intelecto, de improviso. E essa briga e essa disputa de improviso é o que nos mostra exatamente os nossos, a palavra que a gente pode usar é os nossos sacerdotes do Pajeú. É o cantador de viola, é o repentista. Ele é essa imagem para o Pajeú. Assim como o filósofo era o sacerdote, era a imagem intelectual dentro da Grécia, como o fariseu era a imagem intelectual dentro do judaísmo do primeiro século, o repentista, o cantador de viola hoje é a nossa imagem intelectual aqui. Porque nós fazemos a mesma coisa. Quantas pessoas no bar, André, nos citam um verso de um poeta? Amanhã o poeta aparece. Aquele poeta que eu citei o verso. Então, essa imagem que a gente tem é a mesma. É interessante isso, né? E você vê que tudo vai se encaixando, né? Inclusive, até o próprio chapéu, no chapéu as roupas de couro, tal, os desenhos do chapéu, que também tem, né, alguns desenhos semelhantes também, que falam muito isso aí, Santana, tem vídeos dele falando, tal, e se assemelham muito, né? É, Com o que nós temos hoje, da exato. época. Isso. Você tem, por exemplo, aqui, como eu mostrei para vocês, você tem aqui o kippah. O kippah, ele significa cobrir. Kippah em hebraico significa cobrir. Ele é, a imagem dele aqui no Nordeste, ele é o chapéu de couro. O chapéu de couro, ele não é para cobrir a cabeça, ele é exatamente para fazer o papel do kippah. Vai colocando. Então, ele tem exatamente isso aqui, ó. O kippah, ele tem essa imagem. E qual é essa imagem? André, essa imagem é assim, ó. Deus a todo momento me cobre. E Aonde eu eu não for, sabia que era relacionado. é a ideia de que onde eu for, Deus está me Por cobrindo. isso que o próprio Papa usa. Mas o Papa já é mais uma questão católica também, mas é também. É o que Deus me cobre. Geralmente se coloca aquele bichinho, meu cabelo tá curto, né? Então, essa é a ideia, a imagem. Então, veja que coisa interessante aqui, a gente entra outra vez na ideia de perseguição. Quando ele coloca o kippah, o judeu coloca o kippah, né? Em sua maioria o judeu ortodoxo, ele, ao entrar em qualquer igreja que não fosse a sinagoga, ele tirava, que era desrespeitoso. Então você vê agora uma cultura. Na nossa cultura, nas igrejas, quando você está de chapéu, o que é que você faz? Você tira o chapéu. Isso também
é uma cultura nossa vindo do judaísmo. No judaísmo, o respeito é você cobrir a cabeça perante Deus. Quando você tira, no judaísmo, quando você tira, é porque você não compactua com aquilo. Obviamente que isso vai ser de forma velada, né? Igual o quê? Agora vem uns pontos interessantes. Igual o quê vai ser velada? No sábado, que é o dia sagrado para os judeus, aqui no Nordeste, ele não poderia ser, na perseguição e tal, ele não poderia ser, claro, ou seja, eu sou judeu, era o que ele chamava de cripto-judeu, eram judeus convertidos à força ao cristianismo, mas eles continuavam fazendo o judaísmo. E quais eram os pontos? Você tem uma carne, como você não podia trabalhar no sábado, você não poderia cozinhar, você não podia trabalhar, então você deixava uma carne salgando para o dia de sábado. Essa carne, por nós nordestinos, é chamada de carne de sabá. Já ouviu falar? Carne de sabá. Carne de sabá, ela é uma corruptela do nome carne shabat. Ou seja, carne do sábado. Por quê? Porque no sábado eles não poderiam trabalhar. Então eles deixavam a carne pronta salgada para no sábado eles cozinhar. Então a carne do shabat se tornou a carne sabá. Outro ponto. O sábado, o Shabat, o dia sagrado, ele começa na primeira estrela no céu. O que é que as crianças faziam? Olhava para a estrela e apontava. Mamãe, vai começar o Shabat, ó. Aí os pais começaram a dizer, não aponta para as estrelas não, que cria verruga. Então, essa forma, olha, se você apontar e alguém ver, um judeu, tá falando do Shabat. Então, os pais diziam, não aponta para a estrela não, que você vai criar verruga. Para ninguém descobrir que ele era um judeu. Tinha que se esconder, né? Se esconder. Isso tem muito a ver com a nossa cultura nordestina. Se você for um nordestino quando vai para o sul, o que é que acontece com ele? E aqui entra um ponto, André, que eu queria falar sobre o antissemitismo. O que é antissemitismo? Que a gente acontece muito, não desse ponto, mas paralelamente com o nordestino. O antissemitismo, ele não é, André, o ódio contra os judeus apenas. Ele é o ódio gratuito, sem motivo. Não há motivo aparente, não há nada para ter aquele ódio, mas se tem. O nordestino vai para o sul, não fez nada, não tem motivo nenhum. Só pelo fato de ser nordestino, as pessoas têm preconceito. Isso é o verdadeiro antissemitismo. É o ódio sem motivo, o ódio gratuito. Nós sofremos isso na pele. O nordestino ele é discriminado, ele é a ideia realmente de caipira. Ele é um matuto. Eu acho que isso está mudando muito, né? Até por causa da Ou informação. Ou velando. Ou se tornando velado. Porque, assim, uma coisa é que as pessoas... Já teve mais, né? Quantas palavras? Já teve bem mais. Lá porque também teve uma época, comparar, tipo, nós vemos até nas redes sociais, se você vê vídeos do Nordeste em 1990, nessa média aí, quando nós era pequeno, talvez eu não era nem nascido ainda, mas tipo, quando era muito pequeno, você vê que as notícias do Nordeste eram muito fome, sede, pessoas morrendo de fome, pessoas idosas, 70 anos de idade, trabalhando, fazendo açougue. As matérias são essas, inclusive nós já postamos muito isso na Elo, até para mostrar que mudou. A intenção da gente é essa. Hoje está totalmente diferente. Hoje, quando você fala economicamente, está totalmente diferente, a forma de locomoção, tudo. Apesar que também tem o outro lado da moeda. Nós vemos também muitas pessoas que achavam que aqui era um local, eu vou dizer assim, muito simples, pacato, até os locais que eram mais simples, que tipo uma zona rural. Hoje você chega em qualquer casa na zona rural, a pessoa antigamente era muito raro, não era muito raro, tipo, tem uma televisão, tal, tal, tal. Hoje em dia é carro, é moto, é bens, é patrimônio, é estrutura. Uma das coisas que, inclusive, a própria pandemia, na minha opinião, fez com que as pessoas dessem mais valor a uma chácara, a um sítio bem organizado. Por quê? O pessoal saíram da rua, passou chácara, seu sítio. Por isso que hoje está extremamente valorizado uma chácara. Se você tem uma chácara, um refúgio perto da cidade, é extremamente bem valorizado. Os valores são
totalmente diferente do que era há pouco tempo atrás, porque as pessoas estão focando muito na qualidade de vida. E aqui nós sabemos que a qualidade de vida das cidades de interior na maioria das vezes, é muito mais além das grandes capitais, principalmente as maiores. Vou dar um exemplo. Quando você fala de uma São Paulo, por exemplo, que é a maior, então a qualidade de vida nossa, em comparação até o mais alto nível desses locais, é total. Por isso que muita gente estão construindo patrimônio nesses locais para ter a oportunidade de vir e ter qualidade de vida de verdade. Porque as pessoas estão presas, as pessoas estão com adrenalina. Eu digo isso porque eu fui e conheço todo local. E é diferente. Aqui é muito raro você ver um pedinte no Nordeste. Estou dizendo isso na maioria das Aham. cidades que nós convivemos, é muito raro. Eu digo isso porque agora eu rodei muitas cidades indo para Brasília de carro e eu achei muito estranho. Agora, quando você vai para São Paulo, você vê famílias, várias pessoas debaixo de ponte, com várias cabanas morando. Isso está muito raro para cá. Tá muito raro. Eu tô achando que mudou muito nesse sentido. Por isso que tá mudando muito a discriminação, porque as pessoas, quando estão conhecendo mais, as pessoas estão viajando mais, é tanto que passagem, isso reflete tudo. É igual você diz, uma coisa vai conectando a outra. Passagens aéreas estão batendo recorde de vendas. Por quê? As pessoas estão tirando férias e estão indo para onde? Nordeste. As Nordeste. melhores praias estão aonde? Nordeste. Nordeste. Né? Eu mesmo fui convidado para ir para São Paulo. Ó, vem para São Paulo, aí aqui nós vamos passar o final de semana em Praia Grande, em tal, 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 tal. Agora, assim, lá não é muito bom para tomar banho, mas assim, lá temos fazer lá, tal, legal que vai conhecer. Eu digo, oxe, nós temos as melhores praias aqui na porta de casa. Nós do Hum. interior aqui, que nós não somos litoral, mas nós estamos na porta de casa, poucas horinhas nós estamos nas melhores praias do Brasil. Aí ir para São Paulo para chegar lá não ir para uma praia boa. Então, tipo, então essas pessoas quando chegam no que nós temos se surpreendem. Por isso que eu acho que está mudando muito esse conceito, né? É, Ainda bem, ainda bem. né? Mas Sim. ainda precisa mudar mais, que ainda existe muito ainda gente com a mente eu gosto de dizer aqui o nordestino de titica de galinha, né? É. Que não tem esse poder mental, mas nós vemos isso, até por causa também tem muitos nordestinos se destacando, né? Em todos os sentidos, até no Sim, sim. empreendedorismo, na parte financeira, no geral, cidades, tecnologia, tudo. Pronto, dar um exemplo agora. Semana passada eu estava em João Pessoa. Eu digo, rapaz, João Pessoa está muito diferente. A cidade lotada de gente. Então, quando você vê todo mundo querendo ir morar, todo mundo querendo ir passear, todo mundo tal, gente de fora, de longe. Estou dizendo, não é nem um nordestino visitar locais dentro do Nordeste. Estou dizendo isso mais de longe. Aí você vê a China investindo bilhões na Paraíba, em João Pessoa, entendeu? Então esses olhares vai vendo, rapaz, aquilo não era o que a gente dizia. Eram mais Mas não. pessoas que cresceram dentro da mentalidade e pensam que é daquele formato, né? Mas isso aí ainda bem que está mudando, vai mudar também da forma que existe discriminação também daqui para lá, né? Através de culturas também. Espero que isso mude, não existe fronteiras e cada um viva o melhor onde achar que deve, né? Exato. E um ponto que você trouxe, Mas Anderson, tudo isso é herança, né? É igual você falou, herança. tudo é herança. Você se acomodar com um costume do outro, por exemplo, né? Exato. Uma coisa bem interessante era que quando os judeus eles eram levados para qualquer país, eles não poderiam viver no centro. Vamos viver aqui. Não, vocês vão viver aonde? Onde vocês quiserem, menos no centro. Vocês vão viver à margem. Então, os primeiros marginais, aqueles que viviam às margens, eram exatamente os judeus. Então, os judeus em qual... Porque não era sua terra, não era Por a isso que terra deles. chamava marginais, que são Aquele, pessoas excluídas. aqueles que vivem à margem. O nordestino, quando chegou no sul, onde é que vocês vão viver? Procurem um canto de vocês aí, à margem. As favelas são feitas por imigrantes nordestinos que vivem à margem. Você percebe como é a semelhança? É impressionante. Por quê? Porque o nosso sangue é uma coisa assim mística. O nosso sangue E, é um e sangue um exemplo judaico. mesmo, São Paulo. Digo isso porque eu tenho muitos familiares lá e ainda bem que todos estão muito bem, né? Se estabeleceram de verdade. Mas, igual nós vemos muitos relatos, tem depoimentos sobre isso. Inclusive, nós temos um programa direto de São Paulo de perto. Hoje as pessoas, os nordestinos, e isso vem muitos ancestrais. Meu pai mesmo trabalhou muito no Rio de Janeiro, em muitas obras interessantes
comentou muito, sabe, sobre Ponte Rio-Niterói, muitas coisas assim que foram construídas praticamente por nordestinos. E hoje nós vemos que antigamente as pessoas iam porque lá tinha mais demanda de trabalho. E hoje está invertendo isso também. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Hoje está invertendo. Estão gritando por mão de obra qualificada. Onde é que está essa mão de obra qualificada? No Nordeste. Nordeste. Então, tipo, hoje, o que é que nós vemos? A grande parte dessa mão de obra qualificada que existe em, em, em cidades igual São Paulo é feita de nordestinos. Por quê? Muitos desses nordestinos, muitos deles, vão lá, trabalham, constroem patrimônio, vão lá só para construir esse patrimônio. Muitos estão indo lá, estão construindo patrimônio de verdade, estão crescendo. Pronto, tem muita gente que saiu para ser servente de pedreiro em São Paulo, hoje é mestre de obra, tem equipes trabalhando, tem empresa, tem negócios e construiu um patrimônio lá. Aí, às vezes, criou tantos laços que vem só passear no Nordeste. Isso é muito normal hoje em dia. Mas o lazer está aqui, né? É diferente. Aqui está porque construiu família, às vezes filhos nasceram lá, já estão adaptados. Mas o que nós vemos hoje é isso. Inverteu muito os cenários. E a mão de obra hoje, o Nordeste está exportando até para outros países também. Né? Então está exportando muita mão de obra qualificada, é tanto que hoje nós vemos até não só a nível nacional, mas a nível mundo, tem muitos países que estão fazendo campanha recrutando mão de obra, porque está muito, muito escasso. Né, de você ver, aí muita gente reflete para o outro lado, não é querendo trabalhar, não, é oferta e demanda mesmo. Eu não acredito que não seja as pessoas que não estejam querendo trabalhar, apesar que essa nova geração ela está se reprimindo muito até essa mão de obra mais braçal, essa mão de obra de construção, tal, essa nova geração. Hoje, dificilmente você vai pegar uma pessoa de 20 anos de idade que queira trabalhar numa obra. Mas automaticamente o sistema está fazendo com que se moderne para que as pessoas trabalhem, tenham um bom resultado, as construções saiam mais rápido, sem precisar estar pegando tanto peso, tão dificultoso igual era antigamente. Né? Você está carregando lata de concreto, isso não era fácil. Mas isso aconteceu. E as cidades hoje só são o que são por causa das pessoas que abdicaram a fazer isso e deu certo. Mas, Exato. igual você disse, e tudo está relacionado à história, né? Igual falou, até como são o nome marginal, são aquelas pessoas que estavam afastadas e hoje são relacionadas às pessoas que cometem crime também, né? É porque eles são a margem da sociedade. A A ideia é que são a margem da margem da sociedade, sociedade. marginais. Exato. Então, a ideia é exatamente essa, porque o que eu quero conectar aqui? Eu quero conectar que nós, nordestinos, somos o que mais conhecemos a dor do judeu, que o judeu passou durante a história. Ser marginalizado, ser expulso de terras, no sentido nordestino, quando volta, a saudade de casa, o judeu quando era expulso, ou até hoje, né? Agora tá 74, começo 70, na verdade, começou ali novo Estado de Israel, mas antes a saudade, eu queria voltar para minha terra, essa saudade de casa. Nós sabemos, o nordestino sabe o que é saudade de casa. Não posso voltar ainda porque eu preciso manter minha família de longe. Então, tudo isso se conecta com a nossa raiz nordestina. A gente pega dentro da nossa própria comida, da nossa cultura. Hoje as pessoas falam assim, cara, uma das pessoas mais fortes do nosso Brasil, mais de rigor, era o nordestino. E por quê? A resposta sempre é inequívoca e clara, pelo que eles se alimentam. E a gente deixou a nossa alimentação forte para abraçar uma alimentação fraca que vem do sul. Porque a nossa alimentação era da nossa terra. Era um cuscuz, era uma mandioca, uma macaxeira, todas as comidas ricas. Então, o nordestino acordava, o Galinha de sertanejo, capoeira, galinha de pamonha. capoeira. Eita, mas é bom. Ai, chega de. Então, você acordava de manhã para trabalhar, era um prato de cuscuz. Feijão verde com farinha. Agora é Danone, é iogurte. Isso enfraqueceu o próprio nordestino, que era forte, era vigor, trabalhava na lavoura. O judeu também tinha sua própria alimentação. Como eu falei antes da peste bubônica, o que é que diferenciou eles? A Alimentação. resistência. A alimentação. Eles comiam bem, se alimentavam, tinha higiene.
e a sua própria resistência cultural, como você Eu já falou. vi muitos assim, conteúdos relacionados, inclusive, uma que me chamou a atenção disse que é considerado um do povo mais próspero. Não sei se você já viu isso, os Sim, judeus. E o que estava relacionado à prosperidade foi a questão da adaptação. sim, Eu estava vendo alguns materiais, faz até um tempo isso fixou. Diz que é muito normal você vai me confirmar isso, eu não sei se é verdade, eu tô dizendo isso, que a gente vê muitas coisas na uhum, internet, hoje em dia eu vejo muitas coisas e fico muito com o pé atrás, porque também tem muita mentira pelo uhum. meio, histórias Fake news, criadas, né? fake news em todos os sentidos. Diz que o judeu, ele é muito fácil de se adaptar. E, inclusive, é muito normal, pelo menos no estudo tinha isso, dizendo que era muito normal a mudança de vida. Vou dar um exemplo. Estamos aqui estabelecidos em São José do Egito. Vou morar em João Pessoa. E pegar e mudar completamente de vida para se adaptar. Então, esse poder de adaptação, então isso acaba levando para tudo na vida, né? Então, tem algumas coisas, estratégias que eu estou usando para mim mesmo, para quebrar esses bloqueios do dia a dia. Óbvio que eu não vou fazer isso, apesar que se um dia, se for da vontade de Deus, de um dia da pessoa dizer, não, eita, eu não moro mais em São José do Egito, vou morar em tal cidade. Tem até as cidades que eu preferi. Mas né, eu pelo menos vi isso, que eles têm fácil adaptação e automaticamente são mais maleáveis aos problemas do dia a dia. Se você faz a adaptação, quando aparece algum problema, você vai resolver de uma forma melhor. Você não vai se sentir bloqueado. É como se eles trabalhassem psicologicamente, fisicamente, para bloqueios do dia a dia. Que muitas pessoas, se fizer isso, mudar a rotina do dia, pode ser por uma coisa simples, às vezes aquela pessoa não consegue ser mais produtiva. Isso vale para várias pessoas, várias profissões. E o judeu não, ele é mais adaptivo. É É, verdade isso? existem dois pontos que a gente já falou e conecta exatamente com o que você disse. Primeiro, por que eles são mais maleáveis? Porque eles estão na terra deles. Eu não estou na minha terra. Qualquer terra para mim é terra. Eu não estou na minha terra, eu estou em terra estrangeira, estou em terra distante. E vem o segundo ponto. Eles sempre se preparam. Um judeu, exatamente por causa da desconfiança da perseguição. Eu posso ser perseguido em qualquer momento. Então eu aprendo inglês. Porque se eu precisar fugir, eu sei inglês. Vou aprender espanhol. Porque se eu precisar ir para um estado mais próximo, eu sei espanhol. Português. A minha língua, então eles se adaptam porque eles aprendem, primeiramente, e porque eles são sempre dizendo assim: esse lugar, essa terra que eu estou aqui, me abraçou, mas amanhã eles podem perseguir isso. Como é que eu sei disso? Porque ao Isso dos longo, antecessores, porque mesmo que ao, hoje em dia está mais difícil acontecer, em muitos países, né? Isso é normal, mas por causa das heranças, eles cresceram com isso na mente. então eles são sempre, Adaptáveis. se não acontecer, tranquilo. Mas e se acontecer? Eu vou estar preparado. Uma coisa bem interessante, só você sabe quem criou o banco, os bancos, foram os judeus. Sabe como é que eles criaram os bancos? As pessoas iam para a guerra e dizer assim: olha, deixa teu dinheiro comigo. Tu vai levar teu dinheiro. Vão te matar, eu roubar, tal. Deixa teu dinheiro comigo. Aí as pessoas começaram a deixar o dinheiro com um grupo de pessoas. E aquele grupo de pessoas começou a investir o dinheiro das pessoas que iam para a guerra e tal. E muitos não voltavam. Aí exato, muitos não voltavam, mas quando eles não voltavam, eles indenizavam a própria família, mulher e tal. Quando as pessoas voltavam, o que é que eles faziam? Eles diziam, olha, teu dinheiro tá aqui, mas eu vou te dar um pouquinho mais. Ah, por quê? Porque eu usei teu dinheiro para comprei um negócio aqui, já vendi um negócio também, ganhei um pouquinho a mais, aí eu vou te compensar. Olha a sabedoria. Daí nasceu os bancos. Foram surgindo, modificando os bancos, que é o quê? Eu pego o teu dinheiro, tu vai levar teu dinheiro dentro dos bolsos, bicho, deixa aqui. Aí tu deixa teu dinheiro aqui, tá guardado, mas eu uso teu dinheiro, compro um gado, compro uma coisa, vendo aquele gado, pega a minha parte e devolvo até eu com um pouquinho a mais. Não tá perdendo nada. Então assim foi adaptando. Outro ponto interessante do próprio judeus que nós temos é que eles foram proibidos de trabalhar, de ser prefeito, de ser governador de qualquer canto, porque não era de lá, as pessoas. Então eles começaram a vender. A ideia de camelô é uma ideia judaica. Você pegar um monte de coisa e sair vendendo de porta em porta, era porque os judeus não poderiam ser funcionário público, não poderia ser Era uma forma que foi criada para sobreviver. sobreviver. Então, como você bem falou, eu estou hoje em São José, mas se amanhã eu precisar ir para Itapetim E para Silvio vender, Santos começou sendo camelô, né? Que tem a exatamente. origem judaica.
Exatamente. E o seu avô, o seu tataravô, era um grande homem dentro do judaísmo. Ele é citado até hoje como um grande comentarista. Então, essa ideia exatamente de não Tinha o poder de comunicação da família Silvio Santos veio da origem, então, né? Vem da de origem, antes. de vender. Peraí, como é que eu aprendo aqui? Porque é uma questão, André, que os judeus têm, nós temos, porque nós somos, de cada 5 nordestinos, 3 são de ascendência judaica. E uma coisa muito importante para o ser humano, que o judeu sempre teve, sobrevivência. Eu preciso sobreviver. Se não for no Brasil, vou para outro canto. Tal. Então, essa adaptação de sobrevivência, eu faço qualquer coisa. Eu vendo, se você me tirar tudo, eu procuro outro jeito. Você não pode ser funcionário público, você não pode se enviar a ninguém. Não, vou vender de porta em porta. Então, essa adaptação dizer assim, eu vou vencer. E eu não estou na minha terra, por eu não estar na minha terra, eu não sou de lugar nenhum. Eu estou hoje aqui, amanhã eu vou estar no outro canto. E outra coisa fundamental que torna todo judeu bem-sucedido. Meu irmão judeu, o outro judeu, é meu irmão. Sempre que eles fazem uma empresa, a preferência de um judeu é outro judeu. Por quê? Porque nós somos perseguidos. Se nós somos perseguidos, nós judeus, nós se unimos. Imagina, Talvez essa união de pensar pelo próximo, talvez seja uma das, talvez não, com certeza uma das principais virtudes que se tornam judeus mais independentes, mais prósperos, né? um dos defeitos que o nordestino tem muitas vezes. Às vezes vamos para São Paulo, todo mundo fica um contra o outro. O brasileiro faz isso em terra estrangeira. Às vezes os brasileiros vão para os Estados Unidos e ficam um contra o outro. Dois brasileiros morando nos Estados Unidos, um contra o outro, um E querendo denunciar o outro. competições miúdas, né? Até comercialmente falando, politicamente falando. E que eu acho também que isso está mudando. Você vê, era essa antiga política, a antiga forma de comercializar, de ter empresa, ter negócio, de ficar essas competições desleais. Muitas vezes, eu acho que isso daí está mudando muito. Eu acho que se as pessoas, por terem mais informação, hoje nós vemos que através principalmente da internet, às vezes uma pessoa da zona rural que vem pouco na zona urbana, às vezes está muito mais bem informada do que muitas pessoas que estão vivendo nos grandes centros. Por quê? Está acompanhando a informação da forma correta. Então, eu acho que isso está mudando. Eu acho que as pessoas, o ser humano conseguiu evoluir tanto desse e outros sentidos de informações que, quando nós vemos algumas coisas relacionadas a poucos anos atrás, de ações mesmo do ser humano, a gente é capaz de não acreditar. Não acredito que o ser humano fazia isso, fazia aquilo. Então, politicamente, em todos os sentidos, eu acredito que estão ficando muito mais exigentes, né? Então, mudou muito, até nas últimas eleições, quando se muda na política, muda no dia a dia, por isso que eu estou entrando nesse assunto política. E comercialmente também, comercialmente nós vemos que não está fácil, porque as pessoas estão mais exigentes, porque elas estão mais bem informadas, ao mesmo tempo as pessoas estão consumindo mais. Então, vai de quem leva a informação da melhor forma possível, se comunica da melhor forma, né? Exatamente. E um ponto que você falou, que eu quero entrar também aqui no Talit, que é esse pano aqui, é que quando os judeus chegaram no Nordeste, agora Canaã, nossa nova Jerusalém, nossa nova terra, vai ser aqui o Nordeste, precisamos se adaptar a isso, eles começaram também a velar. Um ponto bem interessante, por causa do que a gente falou das perseguições, das inquisições e tudo mais, eles começam a velar as eh, suas culturas. E, por exemplo, nós temos quando os judeus saíram do Egito, né, com pressa, ali Deus mandou eles fazer um pão, que é chamado pão ázimo, que é o pão sem fermento. Quando eles chegaram no Nordeste, eles tiveram que fazer o mesmo pão. Como é que a gente vai fazer o pão ázimo, pão sem fermento? Vamos fazer com a farinha de tapioca, a farinha de mandioca, que é a nossa tapioca. A nossa tapioca é o pão ázimo, é o pão sem fermento.
Então, Que já gourmetizaram, né? e- Antes eles comiam só a tapioca, exato. né? Aí agora não, tem recheio para tudo que Mas se nasce assim, então você tem aqui, bom, eita, mas ninguém é velado. As pessoas não vão saber disso. Por quê? Porque se forem se souberem, a gente vai ser perseguido. Agora você entende porque na Bíblia se tem um livro chamado Apocalipse. Ah, por que o Apocalipse é cheio de símbolos? Porque se as pessoas souberem, nós somos perseguidos. Então, essa é a história do judeu. Se as pessoas sabem do que a gente está falando, de graça, sem motivo nenhum, eles nos perseguem. Porque os judeus tradicionalmente não comem carne de porco. Então, é porque eles seguem a linha lá de Levíticos, que diz lá não comer carne de porco, não comer. Vai dar uma lista, por exemplo, carne de porco, camarão. Você tem a lista de peixes, você tem a lista de animais que eles não comem. Então, seguindo a Torá, seguindo a lei de Moisés, há uma proibição em Levíticos de algumas carnes que não devem ser Cita comidas. o motivo, você sabe dizer? Não, só diz assim, o tipos de animais. Tipos de animais que não devem ser inseridos. Aí ele fala, camarão, eu lembro do camarão, do porco. Aí você tem outros animais que a definição é animais que rumina e que tem as unhas fedidas e o casco dividido. Então o porco ele não rumina. Rumina é que quando você come fica, Mas ele tem um casco dividido. mas não rumina. Então tem que ter as duas características. Quando um animal, por exemplo, a cabra, o boi, ele come a comida volta. E ele fica coisando, ele fica ruminando de Ruminando. novo. Isso é uma característica. O porco não faz isso. Outra ideia que se tem é que são três animais que eles são entendidos como os lixeiros do mundo. O porco seria o lixeiro da terra, o urubu seria o lixeiro do céu e o camarão seria o lixeiro ali, a barata do mar. Então esses animais seriam intrinsecamente em si seriam animais impuros, animais imundos. Então essa é a ideia porque eles não comem. E independente de se é o motivo, a resposta vai ser de um judeu é Deus mandou. Ponto, eu não questiono. Se Deus mandou, eu não questiono. Se Deus dissesse pule daqui, eu pularia, não questionaria. Então essa a resposta é concreta. Deus mandou. Eles não questionam. Então essa é uma das formas que eles têm sempre de se adaptar. Porque a cultura, ao longo da história, a cultura judaica, ela sempre se mantém viva. Perseguição, mudando de país, mas a base daquela cultura se mantém viva. Se você for para os Estados Unidos, se você for para qualquer lugar que tiver, até em Israel, o judaísmo e no Brasil, o princípio vão ser o mesmo. E nenhum judeu ao redor do mundo vai comer carne de porco, nenhum judeu ao redor do mundo vai comer camarão, porque essa cultura intercultural se conecta. Ele se conecta a partir disso. E o nordestino, ele tem muito essa ligação com a origem judaica, né? Mas ao mesmo tempo também é apaixonado por carne de porco, né? Que consome muito no Nordeste, principalmente, né? Mas como a gente falou um pouco antes, ela é mais uma influência externa do que interna. Igual a comida do cuscuz e tal. Eles foram influenciados externamente, vieram de fora, e foram mudando nossa cultura. O feijão com arroz é nosso, era nordestino. Agora as pessoas já começaram a mudar sua própria dieta, de fora para dentro. Ou seja, aqui é um ponto interessante que conecta o judaísmo e o nordestino. Enquanto o judeu não se deixa mudar a sua cultura, o nordestino acaba sendo mais maleável. Aí muda aqui, mesmo que aquilo prejudique, ele vai mudando aqui. Então, esse é um ponto que você, como bem falou. Porque se pararmos para pensar, a nossa cultura ela é muito aberta, né? Vou dar um exemplo. Então, nós estamos em São José do Egito, uma cidade do interior de Pernambuco. Olha a quantidade de restaurantes japoneses que tem aqui na nossa cidade. Nós estamos no interior, que há pouco tempo atrás não existia nenhum. Então é igual você disse, né? Eles, antigamente, principalmente a cultura judaica, eles eram mais restritos à cultura deles. Mas hoje nós vemos que é uma coisa muito aberta, é uma coisa mais, porque tipo, tem muitas coisas que não tem nada a ver com a nossa cultura. Quando você fala de uma pizza, quando você fala de um hambúrguer, que nós amamos, né? Eu mesmo sou muito fã dessas coisas, dá para perceber até na imagem. Mas, então, assim, muitas coisas que não tem nada a ver com a nossa cultura, mas nós abraçamos de uma forma que está presente em quase todos os lares, né? Exato, mas a questão Essas e outras, né? Estou dando só exemplos. a questão do judeu é como é que isso não fere meu princípio, minha cultura?
cultura. O nordestino acabou não se importando muito com isso. E quando você não abraça a sua própria cultura, quando você não, o judeu mostrou isso ao longo da história, quando você não protege, quando você não cerca a sua própria cultura, você tende a perder. É usado em que momentos aqui? Nós vemos que os judeus, em muitos momentos, celebrações, estão usando, principalmente o kippah, né? O Ah, kippah, kippah. isso. Estão usando em muitos momentos, né? Às vezes até em cerimônias formais que às vezes não é só diretas à sua cultura, mas com uma forma de identificar, né? Como se fosse igual você disse, um boné, por exemplo. Isso. O talit, ele é exatamente como a ideia de um véu. É de um véu. Então, você coloca ele aqui, ó. Quando é que você usa? Você usa ele quando você for orar. Por quê? A ideia é que quando você vai se conectar com o Eterno, se conectar com Deus, você não pode. Eu ri agora porque eu lembrei que a ideia é que quando você vai se conectar com Deus, você não pode olhar para Deus diretamente, porque Deus é santo, é- Deus é o eterno, né? Ele é eterno. Então você, quando você vai orar, o que é que você faz? Você faz isso aqui, ó. Você cobre. Você cobre aqui e você ora, cabeça baixa, porque você está orando ao eterno. Aí eu lembrei agora de O Alto da Compadecida, né? De Chico. Então assistindo ali o filme de Jesus, aí o Chico diz assim, por que esse Jesus nunca olha para a tela, né? Ele diz, porque ninguém pode ver a face de Jesus e ficar vivo. Aí ele fala, mas imagina se ele olha de vez para a câmera. Eu lembrei, então essa é a ideia de cobrir, você cobre sua face, porque você vai estar perante ao Eterno. Esse aqui, ó, se você tiver, pode ver aqui, ó, ele tem algumas pontas aqui, ó. Matitsi em hebraico. É aqui que a mulher lá com Jesus, né, que diz assim lá na passagem da Bíblia, diz que a mulher toca nas orlas das vestes de Jesus. As orlas da veste são isso aqui. Todo judeu usa isso. Isso aqui significa os mandamentos, os 10 mandamentos. Por quê? Qual é a ideia? A ideia é que há também uma roupa que eles colocam por baixo com isso aqui. A ideia é que quando, por exemplo, você for cometer um pecado adultério, quando você tirar a roupa, você vai ver aqui, ó, simbolizando os mandamentos, dizendo, não adulterarás. Então eles, peraí. Então essa era a ideia. Uma forma de ser lembrado, né? De ser lembrado constantemente de que exatamente a mesma coisa do kippah. Deus me cobre diariamente. Mas, não, aqui, ó, Deus está me cobrindo, Deus está comigo. Então, essa era a ideia, é a ideia que tem dentro do judaísmo. Nós temos várias outras ideias no nosso Nordeste, como os nomes, né? Se você pegar bem os gregos, eles falavam, conheciam uma pessoa de longe dizendo assim, ó, fulano da cidade de Cicrano. Por exemplo, Paulo da cidade de Tarso, né? Que é uma ideia grega. O judeu não, era fulano, filho de Cicrano. Por exemplo, Jesus, filho de Davi. O nordestino E faz nós como? seguimos isso também. Nós não dizemos fulano da cidade de Itapetinha. Que é fulano, filho de Cicrano, neto de Beltrano. Isso é uma cultura totalmente que vem da ideia judaica. E faz quanto tempo que você começou a estudar? Que você, assim, ficou se sentindo mais atraído por essa cultura? Cara, desde os meus 15 anos. Desde os meus 15 anos eu estudo a ideia do judaísmo, porque... Junto com teologia. Começou. Com teologia. Porque uma coisa, ela É soma a linkada, outra. né? Soma a outra. E eu acho muito fantástico quando eu comecei a estudar, por causa das línguas originais. E me conectou muito. Se você pegar, por exemplo, a ideia em aramaico de Bar, que é filho também, né? Bar é filho. Aí você vai entender assim, ó. O nome de Jesus era Yeshua ben Davi. Jesus, filho de Davi. E você tinha uma pessoa que foi presa com Jesus, que o nome dele era Bar-Aba. Barrabás. Bar-Aba. Aba é pai. Bar é filho. Filho do pai. O nome dele, o nome de Barrabás, era Yeshua. Então, a pergunta que fizeram ali é, vocês querem soltar Yeshua, filho de Davi, ou Yeshua, filho do pai? Quando você estuda a cultura aramaica, você começa a entender o que está acontecendo ali. Então, isso eu achei fantástico. O significado do nome. E como isso traz para a gente? Você tem, por exemplo, a família Conrado, não é isso? O Cohen. Cohen significa sacerdote. É uma ideia hebraica também, judaica.
Nós temos anjos, né? Sobrenome anjo. O meu, né? Que é da Costa. Da Costa também é um sobrenome judaico. Silva, Pereira. Então, todos esses nomes são sobrenomes judaicos que os judeus colocavam, que olhavam para uma planta, Teixeira, né? Teixeira também. Quando olhava para uma planta, para um passarinho, e colocava o seu sobrenome. Coloca o meu sobrenome. Como é seu sobrenome? Ele ia dizer um judaico não ia entender que era um judeu. Então, eles colocavam, coloca meu sobrenome aí, Silva, Pereira. Então, tudo isso indica uma ascendência judaica. As formas, André, interessante é as formas de é, fúnebre. Olha que coisa fascinante. Os judeus, veja bem, os judeus entendem, por lei, pela lei da Torá, a lei de Moisés, que tocar no morto torna você impuro. Quantas vezes André, a gente foi pro cemitério, quando voltou, a mãe disse, toma banho. Tem que tomar banho. Não faz mal. É. Por quê? Porque a ideia judaica é que se você toca no morto, você toca segundo a Bíblia, se você toca no morto, você está impuro. Então, os judeus entendiam que se você for num cemitério, que é cheio de cadáver, você está ritualmente impuro. Então, você chegava em casa, você se purificava, o que a gente entende como batismo. Então, se purificar era se lavar nas águas. Exatamente como a mãe da gente dizia o quê? Vai tomar banho, vai se lavar, que você foi no cemitério. A outra ideia também era do sepultar apenas com um pano. Colocava apenas uma mortalha. Isso é muito comum no Nordeste mais antigo, mais para trás. Colocava uma mortalha, apenas um pano e enterrava a pessoa. Muito judaico isso. Uma coisa muito interessante que nós vemos que é muito parecido, né? Eu vou dizer assim, as letras, eu estou olhando aqui o português normal, você vê que é uma diferença muito grande das palavras de uma para outra. Aqui, quem olha pensa que é como se fosse a mesma palavra se repetindo. Que às vezes um tracinho, um ponto é que diferencia uma coisa, assim, acredito, uma palavra da outra. Você consegue explicar um pouquinho sobre isso? Sim. É igual eu perguntei no começo se você conseguia ler, se já consegue ler. Então, veja como é interessante. Não tem vogais. O hebraico não tem vogais. Então, por exemplo, você vai ter a palavra El, que seria Deus. Veja como é interessante. Você tem a palavra El. Então você tem. Se iniciou assim. O A, que a gente entende como A, que é o Aleph, ele tinha o desenho da cabeça de um boi. E o L, que é o nosso L, que era o Lamet, você tinha como um cajado. Então, a cabeça do boi significava força. E o cajado significa condução, porque o pastor conduz através do cajado. Quando juntava essas duas, você tinha a força que conduz. Quem é a força que conduz? Deus. Então aqui você tinha L significando Deus. Então, por exemplo, você tem Daniel. Dan é juiz. Dan é meu. Então, Daniel, meu juiz. Várias palavras vão ter essa conotação L. Daniel, Miguel. Então, o hebraico aqui, sem vogais, nós estamos falando do hebraico bíblico, lembrando, não é o hebraico moderno. O hebraico bíblico, como é que você vai diferenciar ele? Vai entender ele? Da mesma forma que você entende, André, o português de hoje escrito no WhatsApp. Como é que se escreve você? VC, Como é que se escreve também? TBM. E como é que você entende que aquele está falando você, que você está entendendo também? O contexto. Que isso, inclusive, as redes sociais, principalmente o WhatsApp, essa comunicação, está viciando tantas pessoas que as pessoas, quando vão escrever alguma coisa em punho, estão colocando no mesmo formato, né? Exatamente. Então, essa tendência de voltar é interessante, de voltar a escrever sem vogais, porque é mais rápido e tal. Aqui não. Era porque, como eles entendiam diariamente, estavam conversando, eles entendiam através do contexto. Mas, obviamente, muitas vezes poderia ter uma dificuldade de tradução. Por isso que dizem também que até o Ariano brinca também sobre isso. Às vezes uma palavra para um inglês representa vários objetos totalmente diferentes, né? E o nosso português acaba sendo bem mais rico, tendo várias conotações diferentes, tal, porque é muito difícil
acontecer casos assim, como estava falando, às vezes uma palavra só dentro do inglês poder representar 3, 4, 5 significados diferentes. A mesma palavra e totalmente diferente esses itens, né? Exato. E o hebraico, ele tem 7.000 palavras. O português tem quase 300.000. Tem uma palavra para quase tudo. Tudo tem uma palavra. Ah, dessa aí eu não sabia. Mais um aprendizado, tá vendo aí, Olivan? Quase 300 mil. Quase 300.000. Quase uma palavra para cada coisa. O Isso. português, o hebraico, no caso, você era muito pobre de palavra. O grego ainda mais, que o Novo Testamento é escrito em grego. Mas tem algumas coisas que é muito interessante dentro dessas línguas que a gente Se torna mais fácil de aprender ou mais difícil? Não é que se torna mais fácil de aprender sim. Se torna mais fácil de transliterar, de traduzir. Porque veja bem, a gente vai pegar uma palavra dentro do seu contexto e vai traduzir como. Exemplo, você tem a palavra arqui em grego. A palavra arqui em grego significa principal, de onde vem a palavra arqui-inimigo, principal inimigo, arqueologia, estudo do princípio, ou arcanjo, principal dos anjos. Aí o arcanjo aqui significa o quê? Significa o principal, significa o general, significa o chefe. Então você percebe que a pobreza das palavras, às vezes a gente confunde na tradução. Então, o problema é quando a gente vai traduzir para outra língua. Acaba se perdendo. Não tem como você traduzir também coisas literalmente. Porque se traduzir de forma literal, do jeito que está ali, você não vai entender. Porque você não está imerso naquela cultura. Então eu preciso fazer o que é chamado de uma tradução, assim. Eu preciso colocar o mais próximo do que você entenda. Aí você se perde algumas coisas naquela ideia. Vou dar um exemplo. Quando você pega ali em Gênesis, você tem a serpente, né? Em hebraico é Hat Shamayim. Esse Ra significa um artigo. A serpente. Então eles sabiam, quando ele fala assim, a serpente, não era uma serpente qualquer, era a serpente. Então quando você disser assim, ó, não tem a serpente, que serpente? Você já sabe, foi a inimiga, aquela que toda vez quer nos derrubar, então ele já sabia. Destinava para qual era, né? Eles já sabiam qual é. Então, outro exemplo, a palavra Satanás. A palavra Satanás, ela no hebraico significa advogado da acusação. Hat Satan, o acusador. Mas o acusador no termo jurídico, advogado de acusação. É só isso. Então, quando se fala Hat Satan, uma ideia, o que está acontecendo aqui é algo jurídico. Hat Satan é o promotor, o advogado de acusação, aquele que acusa. Então, quando você pega o hebraico, você começa, agora eu estou entendendo o que aqui está acontecendo. Então, é essa a facilidade que se tem. Agora, quando você vai traduzir, Satanás pode ser um inimigo, uma coisa, o de chifre, né? E outro ponto bem interessante da evolução da língua é que quando eu penso o diabo, quando eu penso Satanás, eu penso aquele de chifre, de vermelho, tudo. Mas essa não é a ideia. A ideia mais próxima é de alguém vestido de terno, com a lei na mão para acusar. É um ponto interessante, né? Tá vendo? Tem muitas coisas que se encaixam pro dia a dia. Mas, André, queria agradecer, Xará, queria agradecer ter vindo aqui para nós fazermos esse bate-papo, né? E vai vir mais vezes também, vamos trazer temas, porque eu sei que com você a gente pode escolher um tema aqui e vira uma série. Cada episódio tem um tema diferente, eu tenho certeza mais, fazermos mais esse bate-papo, talvez até um próximo momento trazer mais gente também que estudou outras coisas da história para a gente fazer esse debate todo mundo junto, vamos nos unir, vamos criar esse elo nisso aí. E queria deixar para você finalizar com chave de ouro. Se você puder ler um trechinho também aí, para as pessoas até entenderem alguma palavra também, já desse formato, como, como se coloca uma frase também, acho que seria interessante para as pessoas entenderem como é todo esse processo da cultura. E nós vemos que realmente se encaixa muito bem na nossa cultura nordestina, muita coisa parecida, muita coisa tradição, que também nós não podemos esquecer, né? Eu acho que cultura é para ser lembrada, cultura é para ser vivida. Mais uma É, vez, obrigado por você estar aqui conosco. é sempre um prazer conversar sobre Bíblia, sobre judaísmo, sobre o Nordeste, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes, uma das frases mais importantes dentro do judaísmo, dentro da cultura judaica, é uma frase que se diz assim, ó: Chamai Israel, Adonai Elohim, Adonai Irad. Em português seria: ouve Israel, o nosso Deus o nosso Deus é o Senhor. Ele é um mantra de todo judeu.
É sempre, quando a gente coloca o kippah, sempre está dito pela manhã, pela tarde e pela noite. É uma lei, sempre dizer, ouve Israel, o Senhor é o teu Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ira. Sempre. Olha, coisa boa. Obrigado, André, mais uma vez. Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, esse bate-papo muito rico. O Superação Podcast é isso, né? Estamos aqui no episódio número 85, para honra e glória de Deus. E depois vamos fazer um bate-papo, vamos fazer um bate-papo aqui diferente, talvez culturas diferentes, pessoas que estudam diariamente essas culturas, para sempre estar revivendo isso. A Elo TV nasceu para isso, está levando conteúdo de qualidade. Essa é a nossa intenção. Fica ligadinho. Não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, acompanhar nas redes sociais. Agradecer a cada um de vocês e muitos milhões de visualizações todos os meses. Então, estamos muito felizes por isso, ganhando muitos seguidores todos os dias. Então, a cada um de vocês, o nosso muito obrigado. E pode ter certeza, estamos trabalhando aqui muito para estar levando sempre o melhor conteúdo para todos vocês. Obrigado e até a próxima.